E você que está em casa, o que vai fazer com a segunda parcela do seu 13º salário que está chegando hoje? Pagar contas, comprar presentes, alugar uma casa na praia, economizar? Bom, não dá para esquecer que agora é também a hora de pagar impostos, IPTU, IPVA, hora de pagar a matrícula do seu filho na escola. Em seguida tem material escolar, uniforme, haja dinheiro. Como fazer esse 13º render mais? Quais são as prioridades? O que vale mais a pena? Pagar à vista, com desconto ou então parcelar? Quem dá as dicas é o economista Alfredo Meneghetti, que está conosco no programa de hoje. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. E a gente espera que você participe dessa entrevista por telefone ou então aqui pelo nosso Twitter. Vamos acompanhar aqui no nosso telão a primeira pergunta? Bom, a minha dúvida seria, no caso, em relação aos juros, né? Nesse caso, os índices dos juros, tendo no caso do parcelamento, como esses parcelamentos seriam, né? Para que as pessoas pudessem encaixar no seu orçamento, fazer se planejarem, não ficarem sem pagar e, ao mesmo tempo, uma coisa de acordo, né, com as suas possibilidades. Essa seria a minha dúvida. Como seriam esses juros? Então, realmente as taxas de juros no Brasil é uma das maiores do mundo, já chega a 11% a taxa Selic, mas é um parâmetro. Na realidade, as taxas de juros têm que ser colocadas também os custos administrativos dos bancos, os custos dos impostos, que acabam sendo repassados para o cliente de banco, né? Então, a gente tem uma estimativa que as taxas de juros variam de 2% até 17% ao mês. A cidadã fala em relação à preocupação que ela tem para encaixar no seu orçamento. E os juros vão comendo parte do salário, né? Certamente é demais as taxas de juros. Então ela mostra aí que a preocupação dela é como é que ela vai lidar com isso aí, como é que ela vai encaixar no orçamento. Na realidade, a gente tem que fazer planejamento. A gente tem que entender que as taxas de juros hoje são proibitivas e nós devemos fazer planejamento para tirar as taxas de juros da nossa vida. A gente tem que enfrentar as dívidas, resolver elas, usar o mínimo possível de empréstimos, de relações com os bancos e usar o nosso dinheiro que deve ser guardado todos os meses, nem que seja um pouco, para justamente não precisar e não depender de dinheiros de terceiro. Claro, tá certo. Mais uma pergunta? Eu faço a seguinte pergunta ao telespectador do Jornal do Almoço. Quanto ao pagamento do IPTU, é melhor fazer o parcelamento ou se ver livre logo da dívida, pagando à vista? Pagando à vista. Até 2 de janeiro nós temos aí 20% de desconto. É muito importante o cidadão se dar conta e o histórico já vem falando isso, que grande parte da população porto-alegrense utiliza esses descontos que chegam a 20%. Agora, em janeiro é 20%, em fevereiro daí já cai bastante. Cai 10% e vale a pena? Continua valendo a pena. Continua valendo a pena, melhor porque ainda do que pagar no final do ano, aos poucos, durante o ano. Por que vale a pena 10% mesmo pagando até 10 de fevereiro? Porque tu não encontra isso no mercado financeiro. O mercado financeiro, o cadernante de poupança, é 6% ao ano. Se tu trabalhar eventualmente com CDB, certificado de depósito bancário, está em torno de 10% e realmente ele deve usar esse desconto. Ok, nós fazemos um intervalinho nesse nosso bate-papo, em seguida a gente volta com mais dúvidas. Já foi todo, pagando as contas. Gastar um pouquinho pro Natal, enfim. Eu comprei presente pro meu filho, pra minha esposa. Eu não tenho 13º salário. Como de sempre pagando conta, né? Praia, curtir a vida. Eu já botei na poupança. Natal com a criançada. Não, a gente não ganha. Não. Eu não gastei, eu vou juntar pra viajar. Pois é, será que essas pessoas estão certas? Como aproveitar melhor esta segunda parcela do 13º salário que está chegando hoje? Quem responde é o economista Alfredo Meneghetti. Participe. Vamos acompanhar mais uma dúvida? Vale a pena fazer empréstimo para pagar os impostos de finais de ano? Bom, os empréstimos eles estão mais baixos. Se o cidadão conseguir um empréstimo mais baixo que compense, realmente valeria a pena. Eu não gosto de relação com o banco. Se ele vai assumir um empréstimo, mais um compromisso, resolvendo um compromisso, acho que não é a melhor atividade. Pois é, tem o 20% de desconto, mas quanto a mais ele pagaria para um empréstimo?
Ele pode encontrar empréstimos que variam, penhores de joia começam a 1,5%, 2%, crédito consignado 2,5%, mas os empréstimos ele pode encontrar no mercado que vão até 17%, segundo o site do Banco Central. É muito difícil tu encontrar crédito barato, empréstimo barato. E aí tu estabelece uma relação com o banco, tu já acaba gastando com outras coisas. Eu não gostaria de encaminhar uma solução pedindo emprestado para pagar banco, para pagar imposto. Certamente que não. Mais uma dúvida? A minha dúvida é em quantas vezes eu posso parcelar o IPVA ou IPTU? Bom, a Secretaria da Fazenda estabeleceu que pode ser pago em 3 vezes o IPVA, desde que tu paga a primeira parcela em janeiro. Então, o IPVA em 3 vezes, o IPTU já é mais longo, é 10 vezes que pode ser pago o IPTU. Agora, olha essa pergunta aqui. Devemos deixar o 13º no banco ou retirar antes dos juros correrem? Pergunta a Brenda. Bom, a pergunta é em relação a aplicar, eventualmente, uma parcela do 13º no banco. E é uma alternativa boa. Quero crer que essa é a pergunta. Ela questiona qual o melhor investimento. Nós temos a poupança, que rende 6% ao ano. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é interessante. É a segunda referência, o segundo ativo que eu indicaria. Por quê? Porque não paga a taxa de administração, isso já é bom. É um papel que o banco trabalha, dele, né? E a gente pode ter, dependendo da remuneração do DI, né? Pode variar de 85% até 100% do DI, que fica próximo da taxa Selic, que hoje é 11% ao ano. Então, o cidadão pode, dependendo da quantia que ele conseguir, na relação com o gerente, conseguir até 11% ao ano, que é uma alternativa muito boa para aplicar o dinheiro e deixar o dinheiro no banco. Ok, nós já voltamos com mais algumas dúvidas para o senhor esclarecer para a gente. Tá certo. Pagar conta, comprar uns presentinhos. Sempre bom é poupar um pouco, né? Pouco eu vou comprar de presente e o resto eu vou guardar para pagar os documentos da minha moto do ano que vem. Roupa, calçado, que a gente gasta mais assim. Pagar as dívidas e guardar um pouco para o ano que vem. É os presentes de Natal. Esse ano eu tenho que economizar. Mas, em princípio, deixar depositado para gastar durante o ano. Faculdade, tudo. Vamos agora à última rodada de perguntas ao economista Alfredo Meneghetti, que está hoje no Jornal do Almoço, respondendo aí algumas dúvidas sobre o que é melhor fazer com o 13º salário que está entrando na sua conta hoje. Antes de mais nada, deixa eu lhe pedir aqui para o senhor esclarecer, porque muita gente está em dúvida sobre, afinal, como é que é feito o cálculo sobre o 13º salário, quais são os descontos, para a pessoa conferir se está recebendo o valor correto. Bom, tem a ver com os pagamentos anteriores, os 12 pagamentos de salário, aí se faz o cálculo, aí a legislação trabalhista vai depender do segmento que ele está envolvido. Enfim, provavelmente seja uma relação aí que ele tem com a empresa e com o segmento que ele está trabalhando. E que os descontos podem vir ali? Bom, aí aqueles descontos de imposto de renda, né, que dependendo da renda que o cidadão tem, ele vai pagar R$ 1.500. Aquele que ganha R$ 1.500 tem um imposto de renda de 7% e depois vai aumentando a alíquota até 27,5%. E muitas vezes a pessoa recebeu na primeira parcela integral e os descontos estão vindo agora, né? E os descontos vêm até hoje, que casualmente é dia 20 de dezembro, é o último dia que as empresas têm a obrigatoriedade de pagar a chamada gratificação natalina, que é o 13º. Agora então vamos a mais uma pergunta? Tem que negociar se tem juro, como é que é feito esse pagamento. É um tipo de negociação. Tem muita gente que tem conta e às vezes o 13º não cobre todas as contas que a pessoa tem para pagar. Então essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Muito boa pergunta. A negociação, a importância da negociação, a relação com o banco, a relação com o gerente do banco, a relação com a família, com todos os componentes da família, uma negociação. As pessoas dizem assim, planejar, parece uma coisa assim muito complicada. Na realidade, é estabelecer uma meta e guardar dinheiro para aquela meta. Eventualmente, se tu queres um presente, vamos guardar dinheiro para chegar naquela meta do presente. Quer viajar?
guarda dinheiro, viajar. Isso é planejamento, é a coisa mais simples do mundo e todo mundo precisa fazer isso. Uma outra pergunta aqui. Está valendo aplicar o 13º na Bolsa de Valores? Bom, Bolsa de Valores hoje está em baixa, é uma oportunidade excelente de se aplicar e se diversificar os ativos. Quando eu dou palestra, as pessoas geralmente usam a caderneta de poupança. Eu não tenho dúvidas nenhuma que ainda o brasileiro precisa crescer, precisa desenvolver as suas habilidades de finanças pessoais e, eventualmente, diversificar, colocando o seu dinheiro um pouquinho na poupança, CDB, como eu falei, conversando com o gerente, buscando mais rendimentos, e a Bolsa de Valores, ainda existe um número muito pequeno de brasileiros que utiliza a Bolsa de Valores, que aplica, as pessoas físicas, o número de pessoas físicas, receio, né? 5% dos brasileiros que aplicam na Bolsa de Valores, enquanto os países mais envolvidos chega a 50%. Ok, agradecemos muito a sua presença, as suas dicas aqui no Jornal do Almoço. Obrigado, Uma ótima tarde. Uma satisfação.